De volta com os donos da bola, programa quente. Vamos começar dando prêmios. Participe da promoção de hoje do Parque Guanabara. Você concorre a R$ 120 em Divercards para brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. Você pode conferir o Castelo do Terror, que é uma atração à parte. Não está incluída nos ingressos da promoção dos Divercards. Participe hoje do nosso programa pelo Twitter e concorra a ingressos para outros brinquedos. Vale a pena, hein? O verdadeiro Castelo do Terror é no Parque Guanabara. Arrepios para toda a família. O vencedor vai ser divulgado no programa de amanhã. E vamos começar falando de Libertadores. Cruzeiro e Cerro Porteño fizeram um jogão mesmo ontem no Mineirão. O resultado não foi tão bom, mas valeu muito pelo gol no finalzinho do jogo, o gol do Samúdio, que deixou o Cruzeiro mais vivo do que nunca na competição. A reportagem é dele, o nosso homem nórdico, Ricardo Feller. Começaram as oitavas de final da Libertadores para o Cruzeiro. Cerro Porteño do Paraguai pela frente. O torcedor não estava nem um pouquinho preocupado. Tem que vencer, é lógico, pelo menos uns 3-0 no mínimo, para chegar no Paraguai e ficar tranquilo com o resultado. E para você para as quartas de final, ó, mamada para nós aí. O Cruzeiro não tão só preparado para a Libertadores, mas todos os campeonatos. É tradição o time do Cruzeiro na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, no Mineiro. É tradição. 3-0. Dagoberto e Ricardo Goulart estavam fora do jogo, poupados. Com certeza, Dagoberto vai ser, a torcida, lá em campo vai sentir um pouco a falta, mas o William vai chegar, vai dominar com muita habilidade, muita agilidade. Goulart falta reforço, o William vai chegar aí e vai destruir tudo. Você já acha que era uma troca então merecida, o William no lugar do Goulart? Claro, o Goulart tá jogando nada, o William tem que entrar mesmo, só. Sobrou otimismo, confiança e até bom humor para tirar uma onda com o rival Atlético. A história Anelka rendeu. 40 e tantas horas de viagem e os torcedores do Cerro Porteño apareceram quietos, pareciam cansados. Que nada. Você está confiante? Hay confianza, por eso estamos acá. Hoy sacamos un resultado positivo, 2-0. 2-0, venimos confiados, creo que Cerro va hoy sacar un resultado positivo. Aqui dentro do Mineirão, cerca de 36 mil torcedores empurraram o Cruzeiro contra o Cerro Porteño. A Raposa dominou o primeiro tempo, teve boas chances, mas não marcou. Quem balançou a rede no primeiro tempo foi o time paraguaio, com o Romero aos 31 minutos. Na etapa final, o jogo ficou mais equilibrado. O Cerro Porteño sofreu menos. Aos 48 minutos, ao apagar das luzes, o Cruzeiro empatou com o Samúdio, lateral esquerdo paraguai que joga na Raposa. Ele que é canhoto, marcou de pé direito e o Cruzeiro renasceu na Libertadores. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 30 deste mês, lá em Assunção, no Paraguai. Para se classificar, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples ou de um empate por 2 ou mais gols. Você sair perdendo de 1-0 e indo jogar na equipe, no Paraguai, com certeza seria muito mais difícil. E creio que está tudo igual. Está tudo igual e a gente tem totais condições de ir para o Paraguai, fazer um bom jogo e conseguir essa vitória, essa classificação, pela qualidade que tem a equipe. A Libertadores é difícil porque as equipes têm tradição, é difícil porque marcam muito, é muito competitivo. Então, o ideal no Mineirão é sair na frente. Agora, tudo o que aconteceu aqui fortalece muito. Eu acho que não desistir, ter uma reação durante o jogo, embora desgastado fisicamente, todo mundo correu e foi muito aguerrido. E levamos um gol assim contra o Defensor, hoje foi nossa vez, eu acho que fortalece para a sequência. Você viu aí a matéria do Feller, hoje ele está aqui. Eu vou te falar, não é Felipe Junqueira, baixinho, narigudo, pequenininho, careca, não. Hoje está aquele homem louro, 1,90 m, olhos verdes escuros, falando aqui no meu ouvido. Bela matéria. Vamos começar cumprimentando aqui minha querida Dimara Oliveira. Tudo bem? E eu falei, o bicho ia pegar, o bicho pegando aqui! Felipe Junqueira, pega no bichão aqui! Peguei isso, para com isso aí. Isso aí é comprometedor. No Brasil, que é isso, esse trem de pega no bicho. Ó, quero começar mandando um abraço, com a sua licença, porque hoje o homem da minha vida, o Diogão, meu filho de 7 anos, tá fazendo aniversário. Um beijo para toda a família que tá lindo. lá. Papai te ama, Diogo. Super beijo. Vamos começar. Pro Diogo. O Diogo, você conhece o Diogão, né?
Ele também quase um nórdico, né? É mesmo, lindo. É, louro, olho verde e tal. Que beleza. Dimara, falando aí desse jogo. O jogo foi bom porque o Cruzeiro atacou, mas errou muito. Surpreendeu? Não. A forma como o Cerro, me surpreendeu a forma de jogar do Cruzeiro, a forma como o Cerro veio, acho que a gente já tinha ressaltado bastante aqui nos Donos da Bola, pelo que a gente acompanhou ao longo da primeira fase da Libertadores, que era uma equipe, o Arce é muito estudioso, ele disse, ele estudou o Cruzeiro desde que o Cruzeiro se tornou campeão brasileiro, né? Ele sabia da manutenção do grupo e ele foi tendo essa noção. E é uma equipe que se compõe muito bem pelo meio campo. Né? Ela tem uma força de marcação muito grande. A gente falou que era muito difícil o Cruzeiro passar por aquele paredão todo, mas, obviamente, a gente acreditava no talento, na movimentação do Cruzeiro. Os erros que o Marcelo teve, a gente vai falar sobre isso depois, é que acabaram propiciando, né, que ele tivesse ainda mais facilidade para segurar o Cruzeiro. Anulando jogadores muito importantes do Cruzeiro. Acho que a armação do Cruzeiro ontem não aconteceu de novo. O Everton continuou com muitas dificuldades. Um time sem armação para enfrentar uma equipe que tem essa marcação que o Cerro tem, é muito complicado. Né? E ele não tinha nem com quem dividir ontem. Eu achei até que o William poderia fazer essa função, não fez essa função também. Foi difícil da gente apontar quem no Cruzeiro teria sido melhor. Acho que continua aquela referência do Lucas Silva e do Henrique, que são os que menos comprometem e mantêm uma regularidade, mas não dá para você dizer ontem que o Cruzeiro brilhou. No caso do Cerro, não me surpreendeu a forma de jogar. Me surpreendeu o fato do Marcelo não ter conseguido passar por isso, porque ele também sabia que o Cerro era dessa forma. Né? E em campo os jogadores não conseguiram fazer isso. E aí eu queria colocar uma interrogação, porque todo mundo disse depois do jogo que estou cansado, foi o Campeonato Mineiro, não sei o quê. O Cruzeiro tem um grupo enorme de jogadores. O Cruzeiro atacou muito, não foi isso que pesou, mas eles todos falaram sobre essa questão. Mas eu estou dizendo o seguinte, se você tem um grupo enorme de jogadores, você tem exatamente para que aconteça as substituições, as alterações e que esse grupo possa continuar rendendo aquilo que se espera em duas competições importantes. E a gente não viu isso. Ô, Junqueira, você como é nosso super diretor, eu vou mandar duas perguntas para você. Mas bichão não, bicinho, né? Bichinho, né? Vai ter... Não, pelo nariz é bichão. Não, pelo nariz é bichão, vendo por outro lado. Você como é um homem que acompanha muito futebol, duas perguntas. Primeiro é o seguinte, Marcelo estudou tanto quanto o Arce estudou o Cruzeiro? A primeira pergunta. E a segunda é o seguinte, o Fernandes, goleiro do Cerro, ele é que fez a diferença ou o pé dos caras do Cruzeiro é que estava descalibrado demais? Ô, Júnior, primeira coisa, vou falar a primeira coisa. O Cruzeiro sentiu falta, o Dagobert fez falta demais ontem. A experiência, aquela coisa de liderar o time. Teve um momento que o time estava perdido em campo. Isso aí. O primeiro gol, o Cruzeiro jogou, para mim, os 20 primeiros minutos do Cruzeiro, foi o Cruzeiro que a gente conhece. Indo para cima, com 10 minutos tinha 6 finalizações do Cruzeiro, contra nenhuma do Cerro. Aí eu acho que o Arce percebeu o jogo, viu o jogo, armou o time dele encaixou em campo. Passou a acreditar, encaixou a marcação. O Cruzeiro tomou o gol nos 30 minutos, ficou 15 minutos perdido em campo. O Cruzeiro não armava uma jogada. O Marcelo tentou arrumar no intervalo, o Cruzeiro Eu acho que é muito mais isso aí. O Cruzeiro sentiu o gol do que sentir fisicamente o cansaço. Eu concordo com você. Mas aí a gente só questiona uma equipe experiente como é o Cruzeiro sentir ter tomado um gol dentro do Mineirão. Então aqui, vamos pegar... Aí é complicado. Mas respondendo a sua pergunta, o Fernandes eu acho que fez uma baita partida, acho que é um baita goleiro. Mas o Cruzeiro ajudou. O erro foi muito mais... E vamos falar de erro, porque quem traz aí algumas informações importantes sobre, inclusive, a opção de Ceará e Elber, é o Marcelo Oliveira falando pra gente. Então vamos ouvir o Marcelo, porque tem coisas interessantes e pontuais que ele fala. A decisão eu tinha três opções. Né? Eu tinha a opção de botar o Borges e trazer o Júlio, como aconteceu depois. Eu não fiz essa opção porque estou no dia a dia de clube e às vezes... A análise é feita apenas de um jogador pelo outro, e eu estou no dia a dia, estou acompanhando. O Borges não teria condição de jogar o tempo todo, e o Júlio Batista estava bem desgastado, com um pouco de dor no adutor também, então poderia ter perdido os dois no primeiro tempo. A outra opção seria o Marlone, que seria bom também, só que eu fiz a opção para o Elber, porque o Elber aqui no Mineirão, ele sempre entra muito bem, jogador rápido, incisivo. Achávamos que o adversário tinha dificuldade na bola aérea defensiva, teve nos últimos jogos muita dificuldade. Com essa envolvência do El podia gerar muita falta. O Ribeiro joga muito bem pelo meio também, teríamos o William pelo lado esquerdo. Se você analisar depois, até que achei que, embora estivéssemos no campo de ataque, não foi tão contundente ou tão brilhante quanto nós esperávamos. O Ceará é um profissional exemplar e muito dedicado,
e estava desgastado também. E ele foi enquanto deu e jogou muito bem o primeiro tempo, fez várias jogadas de fundo aqui pelo lado direito e depois nós, por esse desgaste, nós botamos o Mike que estava mais descansado. Então vamos lá. Falando do Marcelo, me sinto muito à vontade, porque eu elogio muito o Marcelo, admiro o trabalho dele. Mas para mim, e ele tem todo o direito de às vezes não estar numa noite feliz. E Elber, está provado que o Elber começar a jogar uma responsabilidade grande, ele acaba não correspondendo. O Ceará foi bem no primeiro tempo, o Mike demorou um pouquinho para entrar. E aí, para mim, vem aquilo que nós falamos e me sinto muito à vontade, Dimara, porque ontem nós pontuamos isso aqui no programa. Era jogo para o Marlone. Marlone entrou, o Cruzeiro ganhou corpo. Aí você vai mudar a estrutura. Se o Borges está mal, está sem condição, é ele que você vai colocar, aí ficar com 2 jogadores. O Júlio Batista, muito ruim. O Borges não produziu nada. Fisicamente a bola pegava, ele não conseguia dominar. A mudança para mexer menos no esquema, na estrutura, naquilo que vinha funcionando. E a mudança lógica, para mim, era o Elber, ou eu estou falando algo errado? Não, e até estava lendo esse GC que o Felipe colocou aí, não deu certo. Exatamente isso que não deu certo. E meio que a gente sentia isso. Claro, eu não gosto de mudanças muito profundas quando você tem jogo de Libertadores. Libertadores é diferente. E quando o time está bem, né? Quando o time está bem. E para que você vai mexer no esquema tático efetivo, sendo que o outro time, o adversário, ele não apresentava nenhuma situação assim ofensiva demais. Ele tinha a questão da marcação, mas ele não apresentava nenhuma inovação. E a velocidade é a maneira de furar. Claro, que você pode falar assim, de mudar o artilheiro da Libertadores. Claro, mas é aquele individual, né? Sim. É a bola lançada longa, é não sei o quê. São pequenos nuances que o time tem. O time é defensivo, você sabe disso. Para que você vai mudar o seu esquema tático? É por isso que a gente falava da questão do Marlone. E eu ainda disse aqui, olha, acho que o Marcelo, na questão da experiência, que ele faz sempre a opção pela experiência, porque quando ele fala do Ceará, ele fala da opção da experiência. Então, utilizando desse fator, a gente imaginou que talvez, se não fosse o Marlone, poderia ser o Borges na frente. Né? E aí ele entrou com o Elber. Para mim foi a grande surpresa, foi o Elber. E não efetivamente. Não, a entrada do Borges também, viu? Não, mas a do Elber foi o que assustou. Por quê? É claro que a gente entende que talvez ele estivesse buscando a velocidade até para furar essa retranca que o adversário apresentasse. Mas o Elber ainda é um jogador que precisa de mais experiência. Uma coisa é você entrar no decorrer do jogo com a coisa andando. A maturidade dele. De jogador. Né? Ele sentiu muito, era esperado isso. E aí ficou muito confuso, porque o posicionamento de frente do Cruzeiro, ninguém sabia o que estava fazendo. A gente falou dos erros do Everton Ribeiro, e de também. Tudo que, claro, rolou disso aí da armação e tal, mas ficou muito sem função. A impressão que a gente tinha era que o Everton Ribeiro tinha que centralizar, mas daí ele caía pela direita, daí ele ia pela esquerda, e o Everton não sabia para onde é que ia, não tinha posicionamento. Isso tudo prejudicou demais o Cruzeiro, e o Cerro passou a acreditar no jogo. Juqueira, você falou do Dagoberto. Dagoberto fez falta, mas o Goulart também, quero saber se você entende se ele fez falta. Pela função, eu até desconfio que sim, mas a questão, foram muitos erros. Eu vi que ontem você mandou uns 4, 5 tweets falando, mas não é possível, ele não vai pôr o Mike não, tem que ganhar. Essa do Mike eu também não entendi, porque a gente viu o Diogo Ramalho, que acompanha o Cruzeiro no dia a dia, falando aqui o tempo inteiro que o Mike iria jogar. Né? Em função de um treinamento. Que o Mike iria jogar e que o Marcelo estava propenso a botar o Mike. O jogo era em casa, precisando do resultado, porque vai fazer a segunda partida fora. Eu não entendi. Concordo com o Júnior Brasil que fala que o Ceará no primeiro tempo até que foi bem. Mas o Mike, eu acho que ele dá uma dinâmica diferente. A necessidade da vitória. Você tem que mudar. Exatamente. É o que a gente falou. Levar o gol era agora, terrível. Gente, Borges, a entrada dele, sem condição física, você precisando vencer, colocar um cara que já ainda todo mundo tempo, sabe que ele não é de movimentação. E aí você tem ele e o Júlio Batista mudando o esquema. Não, facilitou demais pro Cerro, né? Facilitou demais pro Cerro essa falta de movimentação. Agora, o Ricardo Goulart, eu acho que ele poderia estar melhor pela mesmo motivo do Dagoberto até. A experiência, já está jogando junto com esse time. Isso. Porque o Ricardo Goulart ultimamente está muito mal. Não está bem. Mas pela experiência, um jogo cascudo igual foi o jogo de ontem, poderia estar. Então agora eu quero melhor. que vocês não fiquem em cima do muro. E sei que vocês não são disso. Sim ou não? O duro é que a gente fala sim ou não, mas Dimara, não, papa. Não, Dimara, é sim ou não. Cruzeiro classifica ou não, Dimara? Sim. Juqueira. Não, é sim ou não? Para, sim ou não. Classifica, mas eu acho. Mas não tem mais, eu não pude fazer mais. Não, pode explicar. Não, Félia, não tem jeito. Não, parou. Tá bom. Então, o Félia tá aqui, tá adorando. Eu tô mandando o diretor, que beleza, hein? O gente, mineiro é apaixonado por futebol, mas também não abre mão de um bom negócio.
Por isso você, tô chegando, olha lá, já tô indo para a esquerda, já tô chegando aqui, bacana. Então vamos lá, você que tem um estabelecimento, é um profissional liberal, autônomo, taxista ou até uma revendedora de cosméticos, olha só, preste atenção nessa dica que eu vou dar. Vocês podem ter agora um novo leitor de cartão de débito e crédito do PagSeguro do UOL. Com ele, seu negócio evolui e evolui muito, até porque você não perde tempo. Não tem demora, com o novo leitor do PagSeguro, você aceita cartão de crédito e também de débito, com o seu celular, de onde você estiver. É muito prático. Tudo isso sem mensalidade, nem taxa de adesão. Bom demais da conta, Su! Você só precisa conectar o leitor de cartão de débito e crédito do PagSeguro com um smartphone ou até mesmo o seu tablet, com acesso à internet de maneira simples e prática e segura. E não para por aí. Você também pode vender em até 12 vezes sem juros, receber de uma única vez e ainda escolher o prazo de recebimento das suas vendas. Eu tenho certeza que Minas em Peso gostou dessa novidade. Leitor de cartão de débito e crédito do PagSeguro do UOL. A evolução do seu negócio agora nas suas mãos. Peça já o seu acessando pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. 4003-6624. E agora vamos falar do Atlético. E qual que é o assunto do momento? Anelka, claro. E o clube divulgou ontem toda a documentação para desmentir o atacante francês. Quem vem é ele, o homem bonito da Band, Luciano Dias. Olá, amigos ligados nos Donos da Bola. A novela Anelka ganhou mais um capítulo aqui na cidade do Galo. A assessoria do clube apresentou os documentos que comprovam a negociação com o jogador. O registro mais importante é o pré-contrato assinado pelo diretor de futebol Eduardo Maluf, Christian Casini e Robson Lima, representantes do jogador. O documento prevê um contrato com o Galo do dia 1º de abril até o dia 31 de dezembro de 2015, mas tem um espaço para assinatura do atleta, que está em branco. Entre os papéis também estão cópias do passaporte de Anelka, comprovante de hospedagem dos representantes do jogador e do seu irmão em Belo Horizonte e a passagem aérea de Londres para a capital mineira. Anelka ainda teria enviado uma declaração de próprio punho afirmando que chegaria ao Galo no dia 6 de abril. Os jogadores do Atlético lamentaram o não desfecho do negócio. Até entre nós ficamos tristes por esse acontecimento dele não poder se apresentar mais, não sei o que se passou perfeitamente, e até não é o nosso direito de ficar perguntando para dirigente, presidente, o que aconteceu. O que nós sabemos é através de vocês, e pelo que eu saiba é muito pouco, até porque não tenho acompanhado de muito próximo devido a esse tempo longe dos gramados que eu tenho ficado. Não estava muito contente porque vem um jogador com muita experiência, um jogador muito histórico, com uma grande qualidade, mas não se deu por causa, desconozco as causas, mas nós temos que continuar a afrontar com o plantel que nós temos e bueno, tratar de fazer as coisas da melhor forma possível. E nós vamos falar agora sobre os pontos obscuros, porque o Atlético perdeu a paciência com o Anelka. São 5 pontos e aí a gente vai estar analisando, como diria Jack Stripador, por partes. O jogador não poderia ter assinado, parou, vai subir, não poderia ter assinado o contrato e a partir daí ser registrado e começar a pagar a punição de 5 jogos imposta pela FIFA. Assim poderia participar do evento muçulmano no Kuwait e depois se apresentar ao Atlético. Como começou, esse aí foi o primeiro ponto. Então, essa é a questão. Podia ter acontecido algo, uma conversa melhor ou não, ou de repente foi, agora, já mudou uma vez, a paciência já está no limite. Eu estava comentando com o Felipe hoje mais que eu não entendi essa história, porque ele teria que cumprir os 5 jogos, né? Então, se ele tinha dado ok, estava tudo certo, essa história de você mandar o contrato para ele assinar, isso pode ser feito. Né? Ele assinar lá e meter o contrato, desde assinado, registrado, claro, ele já estava pagando a pena. Você acha que houve uma insegurança por ser o Anelka e aí, é o Anelka, já aconteceu isso, o cara já mudou uma data, a paciência estava mais no limite, Felipe? Acho que estourou, né? Mas eu acho que desde o dia que o presidente tuitou,
e depois o silêncio que o Atlético fez entre o dia do anúncio do Anelka até o dia que o Eduardo Maluf fez, antes de ontem, que deu a coletiva falando que o Atlético não queria mais o Anelka, já ficou estranho. Esse é o sexto ponto. Você está trazendo o sexto elemento. É que a gente conversou muito hoje de manhã, né? E ficou assim misturado os inclusive pontos. com o Ricardo Feller. Inclusive com o Ricardo Não, mas esse não está constando, não. Mas esse é o sexto que você está trazendo. Porque o Atlético, como ficou em silêncio, eu acho que bateu e falou assim, gente, esse cara é meio doido. Então não vão falar nada até ele chegar, porque vai que ele não vem. O Autuori acho que foi o que se deu melhor na história. Eu não sei se é isso mesmo, não. Mas o Feller tá assim. Esse é um dos pontos. Que o Anelka é meio doido? O Anelka é meio doido. Mas o Anelka todo mundo já sabia da história dele. Acho que essa ele saiu de vários clubes por problemas pessoais, coisas que ele aprontou lá, entendeu? Então, o próprio Autuori, que é macaco velho no futebol... Falou, o cara, todo mundo falou, pô, mas o presidente tuitou, não é possível, o cara já vem, todo mundo falou. Tem que ter uma segurança quando caiu. Só vou falar quando o cara chegar, esse negócio todo. Eu acho que essa segurança tinha. É uma insegurança quase que jurídica, né, Smar? Como começou a negociação com o Anelka, ele foi oferecido ao clube, se foi, por quem? Eu já estou indo embalo, já estou colocando todo mundo, por quem? Por que não? Se foi, por quem? Eu acho que esse é outro ponto que o Atlético tem. Claro que eu sei que os nossos companheiros que estiveram na Cidade do Galo, quando o Atlético anunciou que não ia mais trazer o Anelka, e ontem quando foi apresentado o documento, mas eu acho que está faltando a gente entender que processo foi que trouxe o Anelka para o Atlético. Foi o Atlético que cismou e falou, olha, vou contratar o Anelka, não foi. Quem foi o empresário? Foi esse brasileiro? Ideia, né? Quem é que foi que ofereceu o Anelka? Ele foi oferecido ou o Atlético foi atrás? Porque isso também pode elucidar muitas das circunstâncias em que o Atlético tem sido envolvido, né? Porque se ele foi oferecido, alguém ofereceu. Esse alguém, ele tem oficialmente algum documento, e aí é legal explicar isso, porque você pode ser o procurador do jogador ou ter um documento para negociação específica, ou seja, eu te dou um documento para você negociar com o Atlético. Mas tem até um e-mail que ele coloca com relação à questão da data do próprio Anelka. Mas para a gente entender como é que foi que essa história começou. Porque a gente sabe que houve o anúncio, a gente sabe que o Atlético desistiu em virtude das coisas que estavam acontecendo, e essas coisas são os bastidores que estão vindo agora, mas a gente não sabe como é que esse processo começou, para a gente entender. Será que o Anelka estava tão longe dessa história? O irmão do Anelka é dormindo com o inimigo ou não? Ou na verdade... Aí é outro ponto, eu não sei, deve estar até na lista ali, eu vou até me adiantar na lista ali. É o sétimo que está entre os cinco. O irmão do Anelka, muita gente, surgiu uma matéria ontem até muito boa do Jornal o Tempo, no site do Jornal o Tempo, falando que o Anelka e o Atlético seriam vítimas do irmão do Anelka. Que o irmão do Anelka já não era mais o procurador do Anelka, já tinha mais ou menos um ano e meio, e que ele teria agido de má fé com o Atlético, com o próprio Anelka, que o Anelka realmente não saberia. Vocês acham que o Anelka não sabe de nada? Agora, na opinião de vocês. Espera a nossa conclusão. Vai. Esse cara então estaria dando golpe. Ele estaria dando golpe em quê? Eu não posso falar, não. Estaria dando golpe em quê? Mas ele receberia esse dinheiro só se o Anelka chegasse. Exato. E se ele não era mais procurador do Anelka, esse dinheiro então não ia chegar nunca. Entendeu? Pra quê? O que esse cara tinha? Qual era o interesse? O Feller tá assim, tem um punhado de gente que fala que não sabe nada. Tem até o Anelka, eu não tô sabendo de nada. Exatamente. Agora, o Anelka conversou com o Ronaldinho, ainda isso. Mas aí conversou, então vamos falar. Isso o Atlético disse que conversou com o Ronaldinho. Ontem os nossos companheiros o Atlético disse que quando os caras vieram, eles foram conhecer a Cidade do Galo. Isso aí. E o pessoal fez imagem e ia mandando pro Anelka. Ó, a cidade tirando foto, ó. O seu treinamento é bom mesmo, olha aqui, ó. Ó, o quarto do hotel aqui é 5 estrelas mesmo. A seleção argentina vai ficar aqui durante a Copa. Pelo amor de Deus, né? E aí, ontem, até os nossos companheiros colocaram o Ronaldinho Gaúcho para entrevista coletiva, acho que até para esclarecer esse ponto, porque a palavra do Ronaldinho seria muito interessante. O que ele conversou com o Anelka? O Anelka falou o quê para ele? Tô indo mesmo, não tô? Como é que é aí? Que tipo de... E o Ronaldinho, pela terceira vez no ano, né? Se negou a ir para coletiva. Tá então ficou caixinha. sem essa resposta do Ronaldinho, que podia elucidar algumas coisas. E só voltando no ponto anterior, desse negócio se o Anelka foi oferecido ou não ao Atlético, o Cosme Rimoli, que tem uma coluna jornalista de São Paulo, ele garante que o Autuori não pediu o Anelka e nem foi consultado sobre a contratação do Anelka. Ele não foi consultado, direta né? do presidente. Segundo o Cosme Rimoli, inclusive,
Nós mineiros, né, eu coloco a maioria, tem um carinho pelo Cosme, incrível, né? Um dos jornalistas mais queridos dos mineiros. Mais um ponto, hein? Porque depois de tornar pública a contratação do Anelka, feito via Twitter pelo presidente Calil, o clube não quis mais falar sobre o jogador. Por quê, Felipe? Você sabe porque é o seguinte, você ontem conversou com o Ronaldinho. Ele depois ele virou e falou, eu não vou pra coletiva, mas eu vou falar, eu como Felipe. Cris Galo, eu trato ele como Ronaldo, eu sou muito chegado nele, né? Não é Ronaldinho, não é Ronaldo. Olha, eu acho que o Atlético, depois que o Calil tweetou 2h30 da manhã, do sábado para domingo, acho que não tem essa informação não, mas acho que o Malu virou para ele e falou, presidente, vamos ficar na boa agora, vamos esperar o cara chegar, não vamos falar nada, porque o Anelka... Aí é que vou perguntar para alguém que tem uma bagagem para falar sobre isso e tem medo. Não, você porque é muito modesta. Teve lá dentro. Não, ela é modesta, ela trabalhou 7 anos em clube, no Cruzeiro, e a gente conversou muito sobre isso ontem. Você viu contratos, como as coisas são feitas, tudo isso. Você, na sua avaliação, por tudo que você viu, você acompanhava contratos quando o Maluf estava lá, vocês dois trabalhando, você via como era feito o pré-contrato, a proposta, esses trâmites, o que é usual nessas negociações. E aí a pergunta, com toda a sua experiência, o presidente Calil precipitou ou não? Ele estava embasado para fazer aquilo e soltar aquele Twitter? Não, com aquele documento que ele tinha, que é esse documento que foi mostrado ontem, que tinha o de acordo lá em punho, isso é feito com muito mais comum do que se imagina, principalmente quando o jogador está no exterior, porque é complicado, o cara está lá, né? Então você manda o fax, vem o fax, aquela coisa toda, e o cara dá o de acordo, e depois quando ele chega é que ele vai assinar o contrato no extenso daquilo. Isso aí, gente, sabe quando às vezes o clube fala assim, olha, ele pôde assinar o contrato porque essa reserva já tinha sido feita da inscrição dele, a gente já tinha mostrado o documento na CBF, não sei o quê. É esse tipo de documento. Torna a coisa mais fácil quando você está lidando com gente de boa fé. Mas dava para trazer essa segurança? Dava para trazer essa segurança. Dava para trazer essa segurança. Você escuta até alguém, não tem. Não, é assim que é feito. É assim que é Isso feito. é usual. E o pessoal precisa ter calma. O futebol não é igual em todos os lugares, as fórmulas são diferentes. É o que a gente estava dizendo. Muita gente fala assim, fulano não é procurador desse jogador. Gente, é muito diferente. O jogador tem um procurador que às vezes assina com ele um contrato de 5, 10 anos, dependendo de quanto quer. Esse cara é o procurador efetivo do jogador. Acabou. E às vezes você tem um procurador ou um agente que é para aquela negociação. Você dá o documento para ele. Você tem que ter um outro cara Isso aí, você dá um documento para ele ou até aquele outro francês. O Robson Lima tá assim pro Anelka, cheio de amor, Robson Lima. Vamos lá pro quarto ponto. Ciclone. Nós já falamos 50 pontos. Calma. Presta atenção no biquinho que eu vou fazer. Ciclone Anelka, irmão do Anelka, jogador, não mais representava há cerca de um ano, porque os procuradores Robson Lima e o francês Christian Casin não sabiam? Eu acho que isso a gente não vai saber. Essa não tem resposta. E não vamos dizer que nós não tentamos conversar com as pessoas para a gente entender. Tudo isso que a gente está colocando aqui, que veio de uma conversa que a gente teve hoje de manhã, eu, o Felipe, o Arthur, o Feller, enfim, vieram de situações... Não, porque ele também não ia falar isso. Só faltou o Anelka. Mas a gente estava tentando entender todos esses processos que ainda são uma interrogação e que o Atlético, claro, depois que apresentou a documentação, tem muita coisa ainda para falar e depois da FIFA a gente vai entender. Isso aí realmente eu não entendi, porque se tinha um ano que ele não fazia parte, normalmente isso, às vezes é difícil você ter essa noção, quem não está muito próximo. Mas aí a Junqueira, por exemplo, você lê demais na internet, você procura ser um cara que é muito informado. É uma notícia, tudo bem, o empresário às vezes aqui do Brasil, se ele não faz muitos negócios com o exterior ou em determinada região, passa até batido. Mas não teria que checar sobre isso, essa distância, essa não representação do irmão do Anelka para com ele, que ele não era mais o cara de confiança, ou isso é um erro que você fala, não é aceitável, porque o cara é irmão dele? Não, eu acho o seguinte, Júnior, por exemplo, o Robson Lima era o cara do Brasil que intermediou a negociação entre Atlético e os representantes do Anelka. Ele tinha que saber, o Atlético não, porque o Atlético confiou no Robson Lima, que é um cara que está no mercado há muito tempo. Claro. Se eu sou presidente do Atlético, eu conheço o Robson Lima, é um cara que atua no mercado há muito tempo. Ele vira pra mim e fala assim, eu tô com 2 representantes do Anelka que querem negociar com o Atlético. Eu vou acreditar nele. Um é irmão dele. Mas olha que aí você volta naquilo que a gente já discutiu. Por que você não ia acreditar também no irmão dele? Qual era
o intuito? O que as pessoas não estão entendendo é o seguinte, pra que esse irmão dele ia querer vir aqui e passar a perna em quem? E até porque não pegou dinheiro, só pegou passagem e hospedagem. E o Era irmão pra dele, passear? o irmão dele Não, trabalha num time gente? nos Estados Unidos, Claro. tem um cargo no time dos Estados Unidos. O cara vai querer queimar o filme dele assim, ficar queimado no mundo do futebol? Se não recebeu nada e ontem o empresário Então, falou aqui, aqui que não tinha já recebido, que você falou, pra que isso? vamos colocar aqui esse quinto ponto, que é justamente isso mesmo. Por quê? E aí eu deixo até a bola com você. Por que ele agiria de má fé, o Claude Anelka? A não ser que seja da índole mesmo, da figura, isso a gente não sabe, que a gente não conhece, mas o que a gente não O Anelka entende... bateu nele na infância? Sei lá. Assim, o que a gente não entende... Agora vai ser... O que a gente não entende é exatamente essa motivação. O que levou ele a vir fazer isso? Porque ele queria o quê? O que ele teve, a única coisa que ele teve foi passagem e hospedagem paga aqui em Belo Horizonte. Então, o quê? Não Isso eu acho teve que dinheiro ele tinha pra E isso. o dinheiro só ia chegar depois que o Anelka se apresentasse e assinasse o contrato. Então, o que poderia... Tá bom, ele não é mais o agente, mas ele pode, como irmão, como amigo, como sei lá o quê, chegar para o Anelka e falar assim, eu tenho uma proposta do Atlético. Você topa? Se você der tudo certo e você acertar, eu tenho tantos %. E vocês, ia então, receber lá até na em frente. cima disso, tá? Para vocês dois aqui, pra gente daqui a pouco voltar a falar do Cruzeiro. Por tudo que o Atlético tem, pelo testemunho das pessoas envolvidas, o Atlético tem mais que ir à FIFA, tem material para isso, inclusive ser ressarcido. Porque quando o Anelka vai e solta aquele vídeo, eu não estou sabendo de nada, eu não assinei nada, eu não tenho nada com isso, fica parecendo até que o Atlético usou o nome para se promover. Pelo contrário. Pô, o Atlético hoje é um gigante aí, é o campeão da Libertadores. O Anelka que no final de carreira, né, com 35 anos, ia pegar o boi de jogar do lado do Ronaldinho. Não, então, assim, tem que levar também. e dá pra levar? O vídeo foi gravado no dia 8 de abril, divulgado 8 dias depois, no dia 16. Mas a gente nem sabe, aqui, a data também é um negócio complicado, né? Ele o cara coloca ali. Tal. Mas, pô, então pra que fazer isso? Parecia um negócio premeditado. Mas eu acho que o Atlético tem que correr atrás do seu jeito sim. Eu acho que tem que... E tem material pra isso? Tem material e tem mais. Tem o depoimento desses empresários também, né? Tanto do brasileiro que fez a negociação, quanto do francês que estava na história. E depois que eles acharem o irmão também do Anelka, quem sabe se consegue entender melhor esse processo. E acho que a FIFA, até com a documentação, e porque a FIFA sabe que isso é usual, ela vai entender o que foi má fé e o que não foi. E tem que rebentar mesmo, tem que levar Mas o cara pro pau, né? Aí e é ser financeiro, né? do Atlético. Porque Tem sim. ele é financeiro, porque ele está em fim de carreira, já tem cinco jogos de suspensão. Esse cara não vai jogar mais. E acho que se for isso, a história mesmo, e tudo dessa má fé toda, tá tudo certo. Anelka, sei que você está vendo a gente agora. Eu sei. Porque você está embocado com essa situação toda. Então eu vou falar olhando para você. Por tudo que você fez, o Atlético não precisa de você não, tá? Pode ficar aí rezando aí, tá? Vamos falar agora do Fábio. Fábio, o goleiro do Cruzeiro, que ontem teve até algumas pessoas que criticaram. O Fábio pegou, mandou a bola pro lado, podia ter agarrado de primeira. E o Fábio deu uma entrevista para Gisele Ramos na manhã de hoje. E disse que também sentiu muita sequência de jogos decisivos. E falou como deve ser a postura do time no jogo de volta. Vamos ver? O jogo ontem foi um jogo totalmente normal, que pode acontecer com qualquer equipe, em qualquer competição. Então nós já sabíamos dessa dificuldade, mas não deixamos de maneira alguma de buscar o resultado positivo. E graças a Deus, Deus concretizou ali com um gol no final. E tá tudo aberto aí, a gente já fez jogos fora de casa, onde a gente venceu e precisava vencer. Então vai ser mais um jogo que a gente vai precisar de uma vitória simples aí. E a equipe está bem preparada para isso. Vai na raça, né, lá pro Paraguai. Jogo difícil, mas jogo bom, né? A equipe do Paraguai também vai ter que sair. Se ficar atrás, jogando em casa, com certeza vai ser surpreendida, vai nos colocar dentro do campo deles e isso daí dificulta na marcação. Então eles vão ter que sair mais jogando junto do seu torcedor e isso daí nos ajuda, porque nossa equipe tem grandes jogadores que podem fazer a diferença e conseguir a vitória. Eu vou fazer uma pergunta para quem conhece do ramo, para quem conhece do setor, para quem atuou durante muitos anos lá em Lima Duarte, no glorioso Minas como goleiro. Você, Felipe Junqueira, que é da posição, é seu ofício, você sabe muito bem. Fábio está num bom momento, Fábio vacilou ontem na hora do gol? Júnior, a gente não sabe. A bola, igual você falou, choveu. No início do jogo estava chovendo. Eu vi gente falando, não, tinha que pegar de primeiro. Bola molhada ali. Defesa de segurança, né? Defesa de segurança. Ele rebateu. Agora, ele rebateu muita bola ontem.
Ele tá num bom momento, eu não acho que o Fábio tá mal, não. Agora, falando da entrevista aí, eu acho que eles vão pegar complicação lá. Não vai ser a circunstância é parecida com o jogo da Laú. O Cruzeiro vai ter que ir lá buscando uma vitória. Ou então um empate, 2-2, 3-3, 1-1 para levar para o pênalti. Só que eles não vão. O ambiente que eles vão encontrar lá será muito diferente. A torcida do Cerro Porteño vai estar lotado, o campo vai ser um alçapão. Lá no Chile, não. A torcida era tranquilinha, o campo estava vazio porque deu problema na venda de ingresso. O time do Cerro é muito diferente da Laú, tanto que a Laú nem classificou. O Cerro classificou em primeiro, mostrou aqui no Mineirão que é um time muito bem armado, que o Arce é um cara estudioso, ou seja, o jogo lá pro Cruzeiro vai ser muito diferente, muito mais difícil do que a Laú. Edmar, a sua opinião também é importante, mas vendo o lance do Fábio, eu entendo que ele tinha que socar aquela bola para fora. Só que tem um detalhe, se a gente for prestar atenção, eu não sei se era o Samúdio, na hora do chute, o Samúdio vai para tentar interceptar a bola. Quem era? Era o Júlio Batista. Aí o que ele faz? Ele levanta a perna aqui para tentar pegar a bola e a bola passa debaixo da perna. Ali, para mim, e não estou defendendo o Fábio, falo do Fábio, a minha amiga Simone Boff, ela fica louca, que ela adora o Fábio. Mas não estou defendendo, não. Mas acho que ele ficou vendido nesse lance. Tem muitas coisas que acontecem ali na frente do goleiro, que às vezes ele nem fala porque são companheiros e são história, claro. Questão de posicionamento, que ele mesmo acerta. A gente vê o Fábio o tempo inteiro gritando com quem está à frente dele para acertar esse posicionamento. E uma hora tem um erro. O Fábio vive uma grande fase. E o gol não foi. O grande. Ele rebate a bola vai para lá. O cara a bola foi longe. A bola foi longe. O cara pegou ela, teve marcação do Cruzeiro, o cara cruzou a bola. Mas me preocupa um pouco esse tipo desse pensamento, que lá eles vão ter que sair para o jogo, lá eles vão... Essa não é a característica do Cerro. Ele vai jogar assim com o apoio da torcida e tal, mas eles são... o jogo deles é esse, é um time muito compacto. Ele tem os três setores muito juntos, vai continuar sendo difícil para o Cruzeiro passar pela marcação, pelo paredão que eles vão formar, a motivação é outra. Agora, jogador gosta de jogo difícil. Jogador gosta de jogo que é decisivo, não no contexto de, olha, isso está valendo. E o Cruzeiro tem time para isso. Ele gosta daquele jogo que complica. Eu fico pensando, depois de ter ouvido, a gente vai falar um pouco mais do empate, mas eu fico até pensando, o América já não vai jogar na Bahia por conta da greve da polícia, tá? O exército nas ruas, e já estão cogitando até o jogo do Cruzeiro. Também. Nessa altura do campeonato, Cruzeiro, se não tiver jogo, é até bom. Mas vamos, sei que você está querendo falar. Não é só porque o Marcelo falou que vai com reserva, né? Então vamos voltar a falar do empate do Cruzeiro com o Cerro. Pela Libertadores. O meia Everton Ribeiro e o zagueiro Bruno Rodrigo acreditam que o gol de Samúdio no fim do jogo deu um gás extra para a classificação. Vamos ver? Eles pouco chegaram e fizeram, foram eficientes, né? Então agora a gente marcamos no final, saiu com gostinho aí até o vitória, pelo circunstância do jogo. Mas agora é buscar lá fora, que a gente tem força para isso. Buscou mais para a partida lá fora? Sim, buscamos o tempo todo. Felizmente saiu no finalzinho, que nos deixa ainda mais dentro para poder buscar essa classificação lá fora. Infelizmente a gente fez a vitória, infelizmente fomos buscar o empate no finalzinho. Acho que melhor do que a derrota, lógico. Nós queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos. Agora buscar lá. Nossa equipe hoje teve 2 desfalques importantes. Esses jogos acredito que atrapalhou um pouco. Acho que o Cruzeiro tem elenco e agora é buscar lá a vitória simples da nossa lá e vamos atrás disso. Esse gol, quem sabe, para colocar o Cruzeiro de novo na briga. Sem dúvida, importante no final, importantíssimo, acho que dá um ânimo a mais. Agora é descansar, tenho certeza que o professor vai pensar numa estratégia para a gente ir lá para o Paraguai fazer um bom jogo. Juqueira, se esse gol não tivesse acontecido, a situação do Cruzeiro seria ruim, perdendo em casa, moral baixa para enfrentar o Cerro e o Cerro naquilo que você falou, nos seus domínios. É o gol da classificação? Ruim, né? Foi menos ruim. Porque foi ruim. Se fala bom não tem jeito. Não, mas ante a circunstância. Empate com gols em casa, nunca é bom. Mata-mata nunca é bom. Mas diante da circunstância, 49 minutos do segundo tempo, você achar um gol igual o Cruzeiro achou, foi bom. E Edmara, na circunstância, o gol trouxe uma justiça, pelo Cruzeiro fez, apesar dos erros. Olha, como o Cruzeiro errou passe. Foi um negócio assim absurdo ontem. E para mim, a gente até falava antes de começar o programa, o Lucas Silva se salvou. O resto ali, você fica muito na dúvida. O Henrique também. O Henrique quem salvou, o resto ficou devendo. Gostei da entrada do Marlone. Mas é o gol
que reacende, deixa os caras com ânimo. E o Marcelo, gente, isso é Libertadores e esse gol da classificação? Libertadores é assim, né? Nada é fácil na Libertadores, tudo é complicado, é a casa do adversário, é o adversário que vem impondo o seu ritmo, porque ele precisa do resultado também. Essas fases são muito complicadas e claro que esse gol mudou o contexto que vai acontecer lá. Né? Quando a gente fala assim, o jogador gosta de jogo difícil, ele gosta dessa história. Essa história faz com que você vá buscar lá no fundo aquilo que você precisa de maior. E o que o Cruzeiro não mostrou ontem, porque acho que o que também faltou ao Cruzeiro, além dessa movimentação, além dos erros de passe, além do, talvez, o erro da escalação, a não percepção, a não leitura boa que o Marcelo sempre faz do jogo que ele não fez ontem, também foi essa vontade, esse tirar de lá do fundo, da torcida, de todo mundo, e querer mostrar que você impor a sua situação de jogo dentro de casa. Isso o Cruzeiro não fez, né? E talvez agora, com essa necessidade de mudar a história, ele vai impor o seu melhor jogo lá fora. Vai ficar mais complicado? Vai ficar mais complicado. Mas não tem outra saída. A continuidade depende dessa imposição. E a gente vai para um super intervalo. Daqui a pouco eu vou falar de briga no Atlético. É isso mesmo, briga no Atlético. Mas é briga por posição. É briga que o Paulo Autori está, rindo à toa. Fique ligado, é o melhor intervalo da televisão brasileira. Já já a gente está de volta.